Então, nosso objetivo aqui é calcular o volume da minha célula HC. O volume da célula HC, gente, é aresta ao cubo? Não, né? É um negócio hexagonal. Agora eu não vou mais usar o volume de um cubo para calcular. Vou ter que usar como se fosse de um hexágono, né? Como é que eu faço, gente, para calcular o volume dessas formas geométricas assim, tá? Então, como é que eu faço para esse hexagonal, né? Olha aí só, quando a gente olha de cima, a gente tem, na verdade, a área aqui do meu hexágono. Vocês sabem que para eu ter o volume de uma forma geométrica, né, que é assim padronizada, né, que não é irregular, por exemplo, é só nós termos o valor da base vezes como se fosse a altura da minha forma geométrica, tá? Então, a gente precisa descobrir o valor dessa base e o valor dessa altura, tá? O valor da altura a gente chama de C, ok? Então, a altura é igual a C, tá? E esse C, gente, ele é dado. Ele é dado de duas formas, tá? Então, vocês vão ter alguns livros que já vão dar o valor necessariamente de C, tá? A princípio, esse valor, ele muda dependendo do átomo, tá? Dependendo do metal, no caso. Mas, geralmente, a gente usa uma formulazinha meio pronta, tá? Então, vocês podem ter o valor de C, ou vocês podem ter uma equação para o cálculo de C, tá? Que é aquela que eu dou ali para vocês no material, né? Onde C, ele é igual a raiz de 8 vezes 2R, tá? Legal. Então, aqui voltando no volume. O volume é basicamente a base do meu hexágono vezes a altura dessa estrutura hexagonal. A altura a gente já tem, só falta a base do hexágono. Aí, vamos olhar de novo a nossa celulinha, tá? Fazendo os cortes, ó. Nós temos esse corte aqui, que aqui dá perfeitamente aqueles 4R, né? Um R, 2, mais um, 4. A gente também pode ter esse corte aqui, que também dá, né, os 4 R's, ou aqui, né? Também dá 4R essa parte aqui. Legal? Tá. Olhem só, gente. Então, vejam que quando a gente faz essa divisão, né, surgem triângulos aqui, certo? Triângulos que são equiláteros. Por que equiláteros? Porque, olhem só, essa dimensão é de 2 raios, aqui até no meio, porque vejam que pega bem no centro ali do meu hexágono, né? Também é 2 R's e aqui também é 2 R's. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros, ok? Então, essa área do meu hexágono equivale a 6 áreas de um triângulo equilátero, tá? Vamos anotar aqui. Base do hexágono é igual a 6 vezes a área do triângulo equilátero. Aquele ali que é formado ali, né? Tá? A questão é que, como é que a gente calcula mesmo a área dos triângulos? É só eu multiplicar aqui os lados? Não, né? A gente aprende lá no ensino médio ou antes disso que a área de um triângulo é base do triângulo vezes a altura dividido por 2, independente do tipo de triângulo. Então, a área
dos triângulos ali, cada um, né, vai ser a base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2. Quem é a base do meu triângulo, tá? Vamos supor que seja essa dimensão do 2Rs. E quem que é a altura mesmo do triângulo é quando eu traço aqui uma retinha, né? Então, é essa dimensão aqui da minha régua. Essa é a minha altura, tá? Como é que eu vou calcular essa altura? Vocês percebem que basicamente é eu aplicar o teorema lá do Pitágoras para esse triângulozinho aqui que vai ser originado quando eu traçar aquela reta, tá? Então, vocês vão ter, por exemplo, a hipotenusa, que vai ser conhecida, que é 2Rs. Vocês vão ter esse cateto aqui, que é conhecido, que é 1R. E aí, vocês calculam essa alturinha, tá? Com a alturinha, substitui aqui. A área da base vocês já têm, que é esse 2Rs, vocês acham a área de um dos triângulos. Multiplica isso por 6, vocês têm a base do hexágono. Multiplica essa base pelo valor de C, vocês têm o volume dessa célula hexagonal, tá? Eu não vou fazer tudo aqui, vocês podem fazer em casa, se vocês quiserem treinar, ou vocês podem pegar na internet diretamente, né, qual é a base, ou seja, qual é a área de um hexágono, também já tá pronto lá na internet, tá? Eu só explico aqui para vocês como que seria feita, digamos, aquela formulinha. Eu coloco ali para vocês até ela, né? Então, eu boto ali para vocês, vou usar aqui uma caneta diferente, que a área H que eu botei ali é essa do hexágono, tá? A área do hexágono é lá, ó, 3 vezes a minha aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tá? Se vocês fizerem esse esquema aqui, vocês vão achar essa formulinha. Terminou? Não, né? Eu quero o meu volume dessa forma. Então, eu pego essa área e multiplico pelo C, que é a altura, tá? Que eu fiz ali para vocês também, essas multiplicações, né? E aí, no final, vocês têm o volume da célula HC como sendo 12 raiz de 8 R ao cubo. Então, se eu tiver um metal que tem formato HC, eu venho aqui, substituo o raio dele e eu acharia o volume da célula unitária para aquele metal. Ah, prof, não sei como é que multiplicou isso aqui, não entendi a matemática, depois fala comigo, eu posso explicar, sem problema nenhum, tá? É bem fácil. Então, fechamos aqui esse tópico, né? É um tópico fácil, mais ou menos só de matemática, né? Mas espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre as células, tá? Basicamente o que a gente vai achar, basicamente o que a gente vai utilizar mais desse tópico é o volume, para a gente achar a densidade do sólido, que é no próximo tópico, beleza? Então, até lá!